Muito bom. Vamos estar dando início aqui a mais um módulo aqui, ok? E nesse módulo aqui, quebrando mentalidade de escassez, a gente vai fazer aqui alguns mapeamento aqui, ok? Para você entender, né, a origem dessa sua mentalidade de escassez. Quando que isso começou? Como que isso começou? Entendeu? Então a gente vai fazer alguns mapeamento aqui, ok? Eu vou deixar aqui alguns materiais aqui abaixo para você baixar, ok? De preferência você baixar esse material, ter ele impresso, entendeu? Para você fazer as anotações do que está pedindo ali esse documento. Nada mais é do que uma análise sobre você é, com relação ao dinheiro, entendeu? Então, nada mais é do que digamos assim, uma anamnese mental em relação ao dinheiro, ok? Mas eu vou explicar aqui para você aqui algumas coisas para você entender antes de você ir para esse documento, ok? Você pode baixar ele, se você quiser utilizar ele. Eu prefiro é, que você baixasse ele, entendeu? Que é melhor. Você lê com calma, você responde, você escreve, você anota, faz anotação, entendeu? É, é, de preferência, você precisa ter ele impresso, ok? Ou você pode copiar também e fazer ali os campos onde você vai responder no caderno. Se você tiver essa habilidade de passar um conteúdo de um papel para o outro, entendeu? Mas eu recomendo você baixar esse documento, ok? Deixa eu aqui compartilhar aqui com você aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui com você. Vamos lá. Ferramenta Minha História Financeira. Esse é o nome da ferramenta que está lá. Minha história financeira, ou seja, a sua história com o dinheiro, entendeu? A sua história por trás desse seu travamento, né? Dessa sua falta de progresso com o dinheiro, existe uma história, entendeu? Existe uma história, existe uma história que foi construída ali ao longo dos anos, entendeu? Então preste bem atenção, antes de transformar a sua vida financeira, é essencial compreender a história que você vem contando e repetindo sobre dinheiro. Entendeu como é que funciona? É preciso você entender esse aqui, ó, a história que você vem repetindo sobre o dinheiro. A forma como você pensa, sente e age diante das finanças não começou agora. Não começou agora. Ela é resultado de experiências passadas, mensagens familiares e crenças que você observou ao longo da sua vida. Entendeu como é que funciona? Então, essa sua história, né? Essa sua história com o dinheiro, entendeu? Com as suas finanças, ela não começou agora. Entende? Ela não começou agora. Ela é de muito tempo. Existem coisas é, que você absorveu em relação ao dinheiro que são de muitas e muitas décadas. Entendeu? Eu falei isso nas aulas passadas. A forma como a sua mente, o seu programa de operação foi programado, né? Através de muitas e muitas histórias, de muitas falas, de muitas crenças, de muitos pensamentos, de muitas ideias, de pessoas que viviam perto de você quando você era ainda criança. Entendeu como é que funciona? Então, para você começar a trabalhar, para você começar a destruir essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de medo, essa mentalidade em relação ao dinheiro, você precisa saber o começo dela. Você precisa saber o que você ouviu. Você precisa saber o que disseram para você em relação ao dinheiro. Entendeu como é que funciona? Então, essa ferramenta
a minha história financeira, ela vai te ajudar, ela vai te ajudar a você identificar isso. Entendeu como é que funciona? Preste bem atenção. A ferramenta Minha História Financeira foi criada para te ajudar a revisitar o seu passado financeiro. Preste bem atenção, gente. Essa ferramenta é uma ferramenta fundamental. Ela vai te ajudar a você revisitar o seu passado financeiro. Todos nós temos um passado financeiro. Todos nós tivemos um passado financeiro. Todos nós tivemos um relacionamento com o dinheiro, entendeu? Todos nós tivemos um relacionamento com o dinheiro no passado. Esse relacionamento, ele pode ser bom e pode ser ruim, entendeu? Mas todos nós tivemos um relacionamento no passado. Eu, por exemplo, gente, eu tive um relacionamento com o dinheiro, em relação ao dinheiro, muito ruim no passado. Entendeu como é que funciona? O objetivo aqui não é falar sobre mim, entendeu? Mas como você está fazendo esse treinamento aqui comigo, entende? Você precisa entender também que eu tive um relacionamento com o dinheiro no passado muito ruim, uma experiência muito ruim, uma dificuldade muito ruim, entende? Ou seja, eu tenho uma história. Foi através dessa história financeira que eu tive no passado que eu ressignifiquei o meu sistema operacional. O meu sistema operacional, ele operava em relação ao dinheiro baseado nessa minha história, nessa minha experiência que eu tive no passado com o dinheiro. As pessoas que estavam ao meu redor eram as pessoas muito limitadas em relação ao dinheiro. Entende? O que eu mais ouvia é que pobre que nasce pobre, ele morre pobre. Pobre nunca vai ganhar muito dinheiro, nunca enriquece, nunca terá oportunidade para enriquecer. Eu fui criado de que se para você ter muito dinheiro, você precisa ter muito conhecimento. Você precisa fazer várias faculdades, você precisa ter diploma, entende? Eu fui criado ouvindo que só tem oportunidade de ganhar bem quem era branco, entende? Que foi quem estudou em grandes colégios. Eu fui criado ouvindo isso, e isso foi me moldando. Então, então eu fui criado ouvindo isso, então tudo que eu tentava fazer, eu não fazia porque eu acreditava de que aquilo não era para mim, entende? Eu acreditava, não, eu não vou ter capacidade de ganhar muito dinheiro, porque eu não tenho faculdade, eu não tenho diploma, eu não sou branco, eu não estudei em grandes colégios, entendeu como é que funciona? E por isso, né, nós vivíamos uma vida muito limitada financeiramente. E isso afetava nas minhas decisões. Entende como é que funciona? Mas depois de muito tempo, gente, de buscar o porquê disso, de buscar por que a minha vida financeira não avançava, eu descobri, eu descobri que eu estava sobre uma operação de um sistema que foi formado pelas pessoas que eu vivia ao meu redor. Entendeu como é que funciona? Que é a minha história financeira. Então, essa ferramenta aqui, gente, essa ferramenta, ela vai te ajudar a você compreender a sua história com o dinheiro. A história que contaram para você no passado. A história que fizeram você acreditar no passado em relação ao dinheiro. Entende? Com consciência, identificar as raízes emocionais das suas decisões atuais e abrir espaço para reconstruir uma nova relação com o dinheiro, o mais leve, saudável e abundância. Entendeu como é que funciona? Essa ferramenta ela vai te dar consciência para você identificar. O que é identificar? É você enxergar, você perceber as raízes emocionais das suas decisões atuais. Essa ferramenta ela vai fazer isso, ela tem esse poder para fazer isso em você. Se você responder
se você responder todas as questões que tem ali nessa ferramenta. São mais ou menos 50 questões em relação ao dinheiro. Você vai responder com um sim ou não. Entendeu como é que funciona? Aí, dependendo das respostas, você vai descobrir o do porquê que você age do jeito que você age em relação ao dinheiro. Ou seja, você vai descobrir a operação desse seu sistema operacional em relação ao dinheiro. Entende? Então, essa ferramenta tem essa finalidade, o objetivo da ferramenta. O propósito dessa ferramenta é te conduzir a uma jornada de autoconhecimento e libertação financeira. Entendeu? É um dos objetivos. É você ter o autoconhecimento, ou seja, você se autoconhecer em relação ao dinheiro. Porque às vezes você toma comportamento e você nem sabe por quê. Mas existe uma operação fazendo com que você tome essa decisão. Como que fazendo com que você age do jeito que você age. E essa ferramenta ela vai te dar o autoconhecimento desse seu porquê, dessas suas decisões, dessa sua estabilidade com o dinheiro, entende? Essa sua ânsia de você pegar o dinheiro e o dinheiro já sair da sua mão, você já gastar logo, querer gastar, entendeu como é que funciona? Ela não vai só te dar o autoconhecimento, mas também ela vai te libertar, entende? Você lembra daquela palavra que Jesus falou assim, ó? Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Você será livre. Você será livre de quê? Desse seu sistema que está te prendendo, que está impedindo com que você avance financeiramente. Mas você precisa ter o autoconhecimento do que te trava, do que está fazendo você agir do jeito que você age. Você tendo esse autoconhecimento, você conhecendo esse sistema, você conhecendo a base desse sistema, você vai se libertar. Você vai se libertar financeiramente. Entende como é que funciona? Gente, preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Acredite, quando você chegar no final desse treinamento, você não será mais a mesma financeiramente. Você não será mais o mesmo financeiramente. A sua vida vai mudar. Você vai tomar novas decisões. Você vai ter novos comportamentos em relação ao dinheiro. Entendeu como é que funciona? O que eu estou entregando aqui para você são coisas que eu apliquei na minha vida, que eu aplico na minha vida, que transformou a minha vida financeira. Entendeu? Que transformou a minha vida financeira. Então, se você fizer exatamente o que eu estou falando para você, você terá os mesmos resultados que eu. Você terá novos resultados. Entende? Você terá novos resultados financeiramente. Mas preste bem atenção, você precisa aplicar. Você precisa colocar em ação. Você precisa agir em relação a esses conhecimentos que eu estou passando para você. Entendeu como é que funciona? Ok? Ok? Então é isso. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Ela te permite olhar para, ela te permite olhar para três Ela te permite olhar para trás não como culpa, mas como consciência e compaixão, para entender como a sua história moldou as suas crenças e comportamento. Entende como é que funciona? Então, ela vai te permitir você olhar para trás não com aquele sentimento de culpa. Ah, por que que você não fez isso? Ah, por que você não tomou essa decisão? Por que que você gastou tudo isso? Não. Não é para você ter esse olhar de culpa. Não. É para você ter consciência e compaixão para entender como a sua história moldou as suas crenças e os seus comportamentos. É para você ter consciência do porquê que você tomou aquela decisão. E você tendo consciência, você vai ter margem, você vai ter um arsenal na sua mão sobre você mesmo de como você vai modificar isso, de como você vai tomar novas decisões, como você vai reconstruir a sua vida daqui para frente. Entendeu como é que funciona? Então vamos lá. Preste bem atenção.
Entende como é que funciona? Você vai ter esse arsenal na sua mão. Você vai ter esse arsenal na sua mão. Você vai ter o autoconhecimento, o do porquê você age do jeito que você age financeiramente. Entende como é que funciona? Entendeu? Então é isso. Então essa ferramenta ela tem essa finalidade. Então eu peço você que é, imprima esse documento, leia com atenção cada resposta. Se você se identificar com alguma daquelas perguntas que o documento te fornece, você marca sim. Se você não se identificar, você marca não. E no final dessa ferramenta, você vai fazer a somatória das perguntas sim, quer dizer, das respostas sim e das respostas não. Entende? E você vai fazer a soma disso. Você vai fazer a soma disso, ok? Se tiver mais sim em relação ao dinheiro de forma negativa, você tem uma clareza de como que está o seu sistema operacional, de como ele está operando. Entendeu? Você já vai ter uma noção de que esse sistema, esse seu resultado, ele é proporcional a essa programação. Entende? Se as respostas, se for mais sim negativo, você vai ter essa clareza de que esses seus resultados, essa sua falta de prosperidade, essa sua falta de avanço financeiramente, ela é resposta dessas crenças negativas, dessas coisas que te aconteceram, desses pontos negativos, entende? Ou seja, o seu sistema operacional ele está operando negativamente em relação ao dinheiro na sua vida. E se você não mudar isso aí, se você não ressignificar isso aí, ele vai continuar te dando os mesmos resultados, ok? Mas sabendo disso aqui, você vai aprender a ressignificar isso, a ressignificar isso, ok? Então é isso, essa foi a aula de hoje e eu te vejo na próxima aula.